dos assuntos mais comentados ultimamente é a queda do Justin Bieber. O que será que tá acontecendo com ele? Será que ele realmente está usando drogas pesadas? Será que ele tá quebrado? O casamento dele e da Hailey está acabando? Eu peguei alguns vídeos pra gente reagir juntos, separei algumas partes do documentário que o TMZ fez falando sobre esse assunto, enquanto a gente maquia e fofoca juntos, vem! Já quero deixar bem claro que esse vídeo não tem nada a ver com a Selena Gomez, ok? Esse vídeo é sobre Justin, no máximo sobre Hailey. Aliás, eu nunca achei que algo tinha a ver com a Selena, nunca achei que foi sobre Selena e Hailey, sempre achei que foi sobre Justin Bieber. Já falei em outros vídeos que eu achava que as pessoas elas criavam uma rivalidade feminina entre Hailey e Selena, que elas poderiam ter os seus problemas, as duas têm os seus defeitos, e eu gosto muito das duas particularmente, mas sempre tiravam o Justin da situação, sendo que o Justin era a pessoa em comum da situação. No final das contas, o que fez os fandoms criarem essa rivalidade foi o Justin. Então sempre foi sobre o Justin, nunca foi sobre a Selena ser ruim ou a Hailey ser ruim. Muito pelo contrário, eu acho as duas mulheres incríveis que construíram impérios incríveis, que são muito grandonas no que elas fazem. Thinner with dark eye circles. It's money. You don't care about people. Only money. So look, I mean, we have talked to a lot of people who are really worried about Justin Bieber's mental health. It seems like there is cause to worry. Cause to worry in his own words. I mean, he has talked now for 8 years about his mental health struggles to a point he said he considered suicide. There was times where I was really suicidal. Really man, is this pain ever gonna go away? We saw when he was coming up some of these tantrums that he would throw, but we kind of just thought, he's a kid, it's no big deal. What we found out from people in his world that we've spoken to, he's still having those tantrums. No, this is funny to you guys? Get out of here. Get out of here, yo. Get out of here. In fact, eu realmente acho que é muito importante as pessoas falarem sobre isso. Aliás, é o que ele fala na música Lonely, né? Ele ganhou fama muito novo. E, gente, olha a quantidade de artistas que ficam famosos em uma idade muito nova e não conseguem lidar com a fama, sabe? O Justin Bieber é, sem dúvida, uma das pessoas mais famosas do mundo. As pessoas sempre esperaram muito dele, né? E, sinceramente, eu peguei algumas partes desse documentário do TMZ, porém, vocês sabem que o TMZ é muito sensacionalista, porém, muitas vezes eles realmente têm fontes próximas. Eu entendo completamente os fãs, as believers, enfim, se preocuparem com a saúde mental do Justin. Eu acho certo, eu acho que faz todo sentido, porque ele tem mostrado muitos comportamentos que são preocupantes, sabe? Ele foi introduzido na indústria muito jovem, ele viveu muitas coisas que um adulto deveria viver, ele teve que se comportar como um adulto quando ele ainda era uma criança, quando ele ainda era um adolescente. Ele teve compromissos e ele também teve muitas diversões que não eram para crianças. E é muito difícil a gente imaginar e falar, tipo assim, eu também tenho 30 anos e eu não me comporto assim. Ou a gente pegar e falar, tipo assim, fulano é muito famoso, é muito rico, também tem 30 anos e não se comporta assim. Mas talvez esse famoso não tenha, sido tão exposto, tão cobrado e, enfim, tão perseguido a sua infância e a sua adolescência inteira. Talvez ele não busque a ajuda psicológica da maneira correta. Slumped over, fans online were obviously going down huge rabbit holes of speculation on what he could be taking. We saw him smoking a blunt. There were people saying he's on mushrooms again. I mean, we've heard that buzz. I think what was really interesting, we found a woman who was standing literally right next to him for almost an hour and a half. And she had a very strong opinion. It's funny because the first time that I saw him, I instantly thought to myself, he looks totally normal. He doesn't look anything like how the media portrays him. He just looked like a normal 30-year-old. It didn't seem like he was intoxicated. It didn't seem like he was inebriated. Honestly, he reminded me of how me and my girlfriends are when we go out, just having a good time.
Uma das coisas que tá sendo muito comentada é que ele provavelmente tá usando drogas fortes, que os paparazzi sempre estão flagrando ele com bong, que ele sempre está sendo flagrado fumando maconha, enfim. Lá na Califórnia é legalizado. Então eu acredito que, tipo, seja algo comum pra ele, pro grupo de amigos dele, enfim. Mas às vezes ele tem comportamentos que parece que ele tenha usado outras coisas. Daí, gente, vai ser muito difícil a gente saber se ele usou realmente ou não. Como essa menina disse, ela estava do lado dele e da Hailey no Coachella. E pra ela, ele pareceu completamente normal. Só um cara de 30 anos se divertindo. Who is himself overseas in Iceland, where he's been working on an album. He's got a lot of collaborators over there. And when you're getting creative, apparently you go for a couple of bong rips. It is a much more serious problem now because of, since legalization, the concentration of THC in weed is just, it approaches 100%. So it is much more profoundly addictive, and there's much more significant psychiatric problems associated with it. Não estou dizendo que é bom, que faz bem para a saúde, que faz bem para as pessoas, mas eu acho que é muito inocente as pessoas acharem que pessoas famosas e esses grandes cantores, enfim, não fumam maconha. Sendo legal ou não. Até mesmo aqui no Brasil que não é legal. É muito inocente a gente falar, tipo assim, esses cantores não fumam ou coisas assim. Até porque tem um momento do documentário que eles falam, mas o que é uma droga pesada? E eu realmente penso isso também. O que é uma droga pesada? Esses grandes cantores, por exemplo, cantores sertanejos, que eu consumo muito, que eu escuto muito, eles fazem show, às vezes, caindo, sabe? Muitas vezes já aconteceu de que eles não conseguirem fazer o show porque eles estavam tão alcoolizados que não conseguiam fazer shows. Então, o que é considerado uma droga pesada? É por ser legalizado ou não, ou algo assim? Então é muito complicado. Porém, realmente também tem esse fator que você pode ter algo genético que pode ser desencadeado por você usar alguma substância. Isso realmente pode acontecer também. Ou de você usar demais, ou de você usar uma vez e pode acontecer. Então, óbvio que é perigoso. Óbvio que é o melhor você não usar nada. Eu acho que é muito sensacionalista a gente colocar isso apenas em cima de uma pessoa e dizer... é o Justin Bieber, sabe? É esse fulano que faz isso, sendo que a gente só vai estar se enganando, porque é a indústria inteira. Spoke to the rep for the Biebers who denied that Justin Bieber's taking any hard drugs. I know. It can be very sweet, but then can turn that around and can have this really strong narcissistic personality. So it's kind of always like, which one are you gonna get? It doesn't make you unstable, it just means you're trying to cope. Right. You gotta find some way to cope. And it's impossible to think that a celebrity can be sweet all the time, right? Everyone's No, gonna they're have, not. nobody can be Nobody sweet all the is, time, right. right? And I mean, you think, oh my God, he's Justin Bieber. He's got to have the perfect life. It's like, how many times have we... E é muito estranho também que eles esperem que o Justin Bieber sempre seja uma pessoa boa, uma pessoa incrível, que ele sempre esteja disposto a cumprimentar os paparazzis, a receber os paparazzis, sabe? Que nem ela fala, às vezes ele é que nem do médico e do monstro. O médico, às vezes ele é o monstro. Só que ninguém é assim. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% feliz o tempo inteiro. E por que as pessoas esperam isso de celebridades? Então as pessoas começaram a apontar que ele está usando algo mais pesado e enfim, o que, gente, eu realmente acho que pode ser verdade, porque olha o que já aconteceu, sabe, com tantos artistas que entraram cedo demais na indústria, não só na música, sabe, mas quantos artistas começaram a gravar muito cedo, começaram a dançar, enfim, a Britney Spears é, tipo, o maior exemplo de todos. Muitos comparam o Justin com o Ye, porém, o Ye, ele não entrou criancinha na indústria, enfim, como o Justin, só que ele tem transtorno bipolar, então existe essa grande diferença, né? Ele se recusa a ser tratado, enfim, e eu acho que as coisas que ele faz são muito mais sérias, então é um pouco injusto as pessoas compararem ele com o Justin. Ele realmente está atacando pessoas, ele realmente está ofendendo pessoas e minorias o tempo inteiro. Mas quantos artistas que começaram jovens ou que não aguentaram o peso, sabe, de ter tantos fãs ou de não se sentirem suficientes para isso, porque as pessoas estão o tempo inteiro dizendo que querem mais, que, enfim, sem contar a briga de fandom.
y'all are young or just a little slow, but Justin was not getting emotional on stage with SZA. He was nodding out. Yeah. He was about to go into that fit lead, okay? Love Justin down. I want to see him doing well, but that was not a show of emotion. He was not getting overwhelmed thinking about someone or something special, baby. He was fucking up her show. Okay? I'm gonna need y'all to use context clues, okay? Use your noggin. We love Justin, but he's on that shit. Okay? It's a lot going on right now. It's a lot going on for him right now, I'm sure. But E eu vi muitas pessoas comentarem sobre esse show da SZA, que o Justin Bieber fez uma participação. Aliás, a Hailey estava na plateia. Muitas pessoas estavam comentando, tipo, ah, nossa, ele odeia mesmo a esposa dele. Nossa, ele estava lá demonstrando afeto pra SZA e blá, blá, blá. E eu realmente não o vi dessa forma. Eu concordo com ela do vídeo e eu vi algumas outras pessoas falando sobre isso também, que ele não tava, tipo, ali, sabe? Ele tava viajando, ele tava, tipo, provavelmente usando algo. Nós não sabemos o que, não sabemos, tipo, como, enfim, mas dava pra ver que ele não tava bem. Não era sobre ele e a Hailey, era sobre ele. Como eu nunca acho que foi sobre ele e a Hailey, mesmo quando ele se casou com a Hailey, e as pessoas diziam, tipo, ai, porque ele amava a Selena, ai, porque blá, blá. Eu não acho que era sobre a Selena, eu não acho que era sobre a Hailey, era sobre ele, era problema com ele mesmo. E se ele realmente está usando algo, sabe, mais pesado, enfim, se não for só maconha, que é algo que ele já deixou claro que ele realmente usa, ele não tá nem aí, ele sai por aí com bong, ele já mostrou, tipo, ele várias vezes com capinha, com seda, enfim, coisas assim, ele não se importa de mostrar que ele realmente fuma maconha. Eu espero que, tipo, ele tenha a ajuda que ele precisa, porque, querendo ou não, ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem um bebê, e ele tem pessoas que, sabe, precisam dele. E eu acho que as pessoas às vezes são muito maldosas porque elas não veem essa parte de ser um ser humano. Independente de guerra de fandom, independente de se você gostar ou não, sabe, das músicas, é uma pessoa. E essa parte de usar drogas, dos problemas psicológicos, de não se sentir bem o suficiente, de achar que está sozinho, de achar que todo mundo vê o que acontece com ele, mas ninguém ajuda, sabe? Da mídia sempre estar em cima, a mídia sempre tá tentando fazer ele parecer errado. É uma coisa tão comum que a gente já viu tantas vezes. A gente já viu a Amy Winehouse, a gente já viu a Britney Spears, a gente já viu, tipo, com vários atores mirins acontecerem, Amanda Bynes, e quantas vezes isso se repete, sabe? Até as pessoas perceberem que a mídia, ela vai acabando com o psicológico das pessoas. Justin Bieber, you can't help but to think of him and Hailey together. They're an iconic couple. Everywhere they step out, paparazzi are following them. But their marriage has been extremely hard, and it seems like at one point they almost even split up. Justin himself is, and maybe he was kind of joking, but he did an interview where he said, he was on Ellen actually, when he said, I think it was an arranged marriage. They set this whole thing up. No, but since, like, you know, she was raised Christian, she's like, oh, I want to, you know, introduce you to Justin and his mom. You know, they have similar values and believe the same thing. We think you guys will be good friends. It was definitely an arranged marriage now that I'm thinking about it. Goodness gracious. Justin would be like on and off with Selena and then like be on and off with Hailey. Shortly after Selena and Justin broke up, he was out with Hailey. A lot of people online were saying that she was just waiting on the sidelines like an understudy. Do you remember, Harvey, when we broke their engagement? You and I were here on a Sunday, and we got a tip that Justin Bieber and Hailey got engaged in the Bahamas. Essa situação dele falar que foi um casamento arranjado é tão sensacionalista eles colocarem dessa forma de ai, foi um casamento arranjado e tal, sendo que ele fala, tipo, ah, foi meio que uma piada. Foi uma piada, foi literalmente uma piada. Vou passar o vídeo inteiro pra vocês, foi, tipo, literalmente uma piada, até porque a Hailey tinha, tipo, 10, 11 anos na época, sabe? E o Just antes, ele fala, tipo, ela nem queria estar ali, o pai dela obrigou ela a ir, tipo, uma criança de 11 anos não tem maldade de pensar, tipo, nossa, eu vou planejar aqui pra eu me casar com esse cara. E é como as pessoas, elas querem pintar uma situação, tipo, ai, vamos pintar que o Justin Bieber, ele está super mal agora,
e a vida dele tá desmoronando porque ele descobriu que a esposa dele fez um plano maligno pra eles se casarem, sabe? E aí as pessoas soltam documentários no YouTube, tipo, com várias fake news ou com coisas distorcidas, enfim, como tem inúmeras threads no Twitter, se vocês entrarem. Ai, porque a Hailey fez isso, copiou a Selena, aí você vai lá e a Selena, na verdade, é que é a malvada, e ela fez blá blá blá. E na minha opinião, as pessoas, elas só estão, tipo, induzindo ódio, tanto pra Selena quanto pra Hailey. E não que o Justin mereça esse ódio, sabe? Ele também não merece, as pessoas deveriam, tipo, perceber que todos eles hoje são adultos, já têm seus 30 anos, já têm suas famílias formadas, a Selena tá noiva também. E, enfim, tem suas carreiras construídas. Não faz mais sentido bater nessa tecla. Mas se a gente volta pra essa situação, quem brincava com elas? Quem que ia e voltava com elas? Era o Justin, não era a Selena que tava ficando com a Hailey, não era a Hailey que tava ficando com a Selena. Por que as pessoas estão brigando porque a Selena fez tal coisa ou porque a Hailey fez tal coisa? Sendo que era o Justin que tinha um compromisso com elas. Então, na linha do tempo do relacionamento deles, chega esse momento que eles estão casados, eles têm um filho, eles estão na mídia e assim... É claro que a Hailey defende ele porque ela é esposa dele. Nós vemos ele como Justin Bieber, nós vemos a Hailey como Hailey Bieber, famosos, cantor, sabe? Ela como dona da Road, já foi modelo, enfim. Mas ela vê ele como o marido dela. Claro que a Hailey defende o marido dela, ela toma a frente, eu acho que é um instinto. Principalmente quando a gente ama alguém, a gente tem esse instinto. E acho que muitas pessoas não entendem isso. Só que, muitas vezes, o Justin, ele parece infantil. Nas falas dele, na forma como ele trata ela, e parece que, às vezes, a gente tem esse sentimento de que a Hailey gosta mais dele do que ele gosta da Hailey. Mesmo que ele faça várias coisas fofas, ele sempre tá postando ela, ele sempre posta declarações, nos shows dele, várias vezes ele já colocou fotos dela, já declarou músicas pra ela, o que muitas pessoas não falam, não veem, né? Mas tem algumas situações que fazem a gente sentir que ela gosta mais dele do que ele gosta dela, ou que realmente ele está em um buraco tão profundo, ele está em uma situação tão ruim da vida dele, um momento da vida dele, que ele não consegue ser o que ela precisa, ele não consegue ser, tipo, um protetor pra ela. E só ela fica nessa de proteger ele, de proteger ela, de proteger o filho deles. E teve essa situação recente da Vogue, né? Que ela saiu na capa da Vogue. E, enfim, ela tava muito orgulhosa, foi algo muito legal. Ela tava muito feliz. A linha de maquiagem dela, né, de skincare dela, tá crescendo muito. São produtos muito bons, realmente. A gente vai comentar sobre a venda da Rhode. Mas teve toda essa situação e acho que vai ser interessante a gente assistir sobre isso. Homem não sabe lidar com o sucesso feminino. Provavelmente você já sabe que a Hailey Bieber foi capa da Vogue. Da mesma forma que você deve ter visto o texto que o Justin fez para comemorar esse momento dela. Enquanto muita gente tá nessa vibe de falar que é karma, eu acho que ele só não tá conseguindo lidar com o sucesso independente dela. Sim, o Justin é um cantor famoso e muita gente conheceu a Hailey por causa do relacionamento deles. Só que nos últimos anos, especialmente depois que criou a Rhode, ela tá encabeçando muita coisa. E aí a gente tem diversas estéticas, produtos virais da marca dela. A Porsche fez uma menção a ela. Mesmo que o produto não tenha saído efetivamente porque a Hailey tem a patente dessa capinha, ela foi mencionada pela Porsche. Então, pra mim, esse texto do Justin só ilustra o quanto a Hailey tá voando sozinha e está incomodando ele. Então, pra mim, esse texto dele não é sobre karma, é sobre um comportamento que os homens são incentivados a ter. Inclusive, depois ele apagou o texto e escreveu esses emojis. Ou seja, o que a Hailey Bieber tá passando não é algo muito distante de nós mulheres reais. E o que nós mulheres reais podemos fazer é ficarmos atentas para não ficar perdendo nosso tempo com Jurandir. Isso é tão real, porque é algo que acontece no nosso dia a dia. E às vezes a gente tá julgando, é porque a Hailey Bieber tá passando isso, porque o Justin fez isso com a Hailey. Mas a gente tá vivendo isso com o nosso pai, com o nosso irmão, com o nosso namorado, com o nosso marido. Porque nós somos criados em uma sociedade em que o homem, ele ganha mais, o homem é o provedor, o homem é melhor. E o Justin, quando ele se casou com a Hailey, ele estava nessa posição. Tanto que por quantos anos as pessoas fizeram essa piada de a esposa do Justin, ela é a esposa. Porque as pessoas gostavam de diminuir a Hailey colocando ela como uma esposa. E era muito triste ver mulheres fazendo isso. Como se você ser uma esposa é algo tão inferior, é algo tão ruim.
Como se você ser uma esposa é, tipo assim, o rabo, sabe? E ele é a cabeça, e ele é a coisa que pensa. Ela é só a esposa. Desde que a Rhode começou a crescer, vem sendo muito premiada, vem sendo muito mencionada. A Hailey lança estéticas, a Hailey lança moda, a Hailey lança... Tudo que a Hailey faz, as pessoas copiam. A Hailey é uma das maiores it girls de hoje em dia. Sem contar que os produtos dela foram um sucesso. Ela ganhou, tipo, milhões com a Rhode. Ele não estava esperando. Ele não via isso acontecer. Ainda mais com os comentários que surgiram recentemente de que ele estava quebrando. Eu acho muito difícil a gente dizer que a Hailey e o Justin quebrem. Ou pelo menos o Justin, né? Porque a Hailey, ela tá faturando muito com a empresa dela. Mas eu acho muito difícil a gente dizer que o Justin Bieber vai quebrar. Vai ficar falido, vai ficar pobre. Porque ele pode, tipo assim, não ser um bilionário, mas ser um milionário. Mas pra quem era um bilionário, ser um milionário é perder muito dinheiro. Eu realmente achei uma situação muito chata e provavelmente foi desconfortável, sabe? Só que a gente vê, tipo, se a gente assiste podcast, se a gente, tipo, vê a Hailey falando, ela parece uma pessoa muito doce. Eu não sei vocês, essa é a minha opinião, mas ela parece ser uma pessoa muito doce. E parece muito que ela passa pano pra inúmeras situações que ele faz, pra que eles possam viver em paz. Pelo menos é isso que parece, mas a gente nunca vai poder afirmar algo, porque a gente não tá dentro da casa deles. Porque a gente não convive com eles, e é muito difícil essa história de fonte próxima, sabe? Por mais que existam as fontes próximas, ainda é muito complicado. Há um bom tempo, se não me engano, lá por 2014, 2015, saiu uma entrevista da Hailey, enfim, ela já havia comentado como ela era uma pessoa que não se sentia digna o suficiente. Então, provavelmente, ela pode até ter uma dependência emocional, ela pode, tipo... sentir que ela precisa fazer coisas pra ela se sentir amada, tipo, perdoar. Sem contar que ela casou muito nova. Ela tinha 20, 21 anos quando ela se casou com ele. Ele é mais velho e ela era muito jovem. I remember when I first got married, I hit a little bit of an emotional breakdown because I thought marriage was gonna fix all my problems, and it didn't. Isso é uma coisa muito séria também. Ele ter assumido que, tipo, quando eles se casaram, ele teve, tipo, um colapso, assim, porque ele achou que se casar resolveria os problemas dele. Ou seja, ele achou que a Hailey ia resolver os problemas dele. Só que as coisas não são assim, gente. Casamento não é fácil. E você não pode entrar achando que vai ser tudo perfeito, que vai ser maravilhoso. Enfim, a outra pessoa também tem desejos, também tem vontades, também tem uma personalidade. Acho que isso entra também no ponto que eu falei, que eu acho que ele não procura ajuda nos lugares corretos. Não procura ajuda, tipo, com um terapeuta bom, um psiquiatra bom. Não é se casando que você vai mudar de vida, não é tendo um filho que você vai mudar de vida, não é só indo pra igreja que você vai mudar de vida. Então, são muitas coisas que te ajudam, ainda mais que ele entrou pra indústria muito cedo, ele provavelmente viveu muitas coisas, ele provavelmente tem muitos traumas, então tem muita coisa provavelmente pra ser resolvida dentro dele. O casamento da Hailey Bieber com o Justin acabou e a Hailey só não está conseguindo aceitar isso ainda. O fato dele ter pedido desculpas de forma pública por conta dele ter falado que ela jamais chegaria na capa da Vogue diz muito pra gente. Ou melhor, diz muito pra ela, né? Porque são nessas pequenas violências que nós vamos percebendo como que um relacionamento não tá bom. Pra quem não sabe o que tá acontecendo ainda, ontem a Hailey apareceu na capa da Vogue dos Estados Unidos, algo muito importante pra carreira dela. E o Justin Bieber resolveu fazer uma carta aberta pedindo desculpas pra ela por ter dito que ela jamais chegaria nesse lugar. Ele literalmente pegou um momento de destaque da sua esposa e levou todo pra ele. Isso é verdade. Tipo, era pra ser algo só sobre ela. Era pra ser, tipo assim, cara, que conquista, sabe? Eu tô muito orgulhoso da minha esposa. Ela chegou ali, sabe? Ela fez isso sozinha com a marca dela, que ela construiu, que no caso foi a Rhode. Mas não, ele foi lá e fez uma carta aberta falando algo que ele disse. E é o que eu falei ali, que homens têm muita dificuldade, muitos homens têm muita dificuldade em aceitar que eles não estão mais no centro da vida de suas esposas. O que provavelmente ele foi por muitos anos pra Hailey. E tá tudo bem ele não ser, você pode ter a sua carreira e equilibrar a sua carreira junto com o seu casamento, junto com a sua maternidade. Ele ter feito isso, ser sobre ele e... ele não é inocente porque ele sabe como a mídia é. E a mídia ia fazer ser sobre ele, as pessoas iam falar, sabe? Foi algo muito egoísta.
Depois tentou editar a publicação, mas é aquele negócio, né? Nada some da internet. O desastre já estava feito, sabe? Felizmente, os fãs do Justin começaram a acordar para esse tipo de atitude que ele anda tendo. E foi exatamente isso que causou toda a controvérsia dessa confusão. Porque os fãs questionaram ele. Fio, você tá maluco? Os próprios fãs acreditam que não foi nenhuma parabenização de fato. Muitos consideraram a postagem dele puramente irônica. E assim, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que o Justin fez essas postagens que alimentaram os rumores de que ele não era satisfeito com ela. E aqui nós temos ele fazendo isso. Eu sinceramente não acho que o Justin não seja satisfeito com a Hailey. Eu acho que ele não é satisfeito com ele mesmo. Não importa quem esteja do lado dele, não importa. Talvez fosse pior ainda se ele tivesse casado com a Selena. Se a Selena fosse a pessoa dele, porque eu sinceramente nunca achei que fosse. O relacionamento deles era tóxico, sabe? Tipo, a Selena não fazia bem pra ele não fazia bem pra Selena. A Selena claramente está muito bem agora, está com uma pessoa, tipo, que trata ela bem, que está bem emocionalmente, porque a Selena também precisa de alguém que seja emocionalmente estável. E imagina, tipo, os dois pra sempre naquela situação. Então eu acho que a Hailey, ela é uma mulher muito forte, ela tem um psicológico muito forte, ela aguenta muita coisa. Só que não importa quem estivesse do lado do Justin. O problema é dele com ele, não é com outra pessoa. Porém, eu discordo do... O casamento deles acabou e só a Hailey não percebeu. Eu acho que a Hailey, ela é uma mulher muito inteligente. Eu acho que é muito fácil só colocar a Hailey como uma mulher burra, uma mulher submissa, uma mulher que aceita qualquer coisa. Por mais que ela faça muita coisa pelo casamento dela, por mais que ela realmente faça muita coisa pelo homem que ela ama. Eu acho que é muito mais do que isso. Se ela tiver que sair dali, ela vai saber a hora de sair. Mas como eu disse, tipo, não tem como a gente falar sobre o relacionamento de outra pessoa com certeza. Tipo, ai, acabou, não acabou. You know where I stand with Justin Bieber right now? Where do you stand with him? He's just straight up making it his mission to humiliate his fucking wife. And I'm so sick of people making Hailey the bad guy or like making it a Selena and a Hailey thing when the man is the problem. And I get everyone loves Justin Bieber. He fucking sang Baby and he was Justin Bieber and he was so sweet and we all loved him. Why are we just dismissing his shitty ass behavior and making it about the woman? He's in the doghouse for me. It doesn't seem like himself, like what he's posting or anything. Like it's like we're getting a little bit of like a mini like breakdown a bit. Like it's like that relationship has been the most like over-analyzed relationship maybe ever. Yeah, I would have. Oh my gosh, I can't even imagine. Eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, eu não acho que seja um problema único. Eu acho que, tipo, ele realmente meio que teve um breakdown, assim, tipo, um colapso. E tudo é afetado, sabe? E são inúmeras situações. Só que acaba que ele tem, e isso é inegável, muitos comportamentos machistas. Pode ser algo enraizado que ele faz sem perceber? Pode. Mas ele tem muitos comportamentos de, muitas vezes, diminuir a Hailey. Tanto que em vários vídeos, várias situações, as pessoas colocam, porque ele odeia a Hailey, blá blá blá. Mas tantas vezes também ele está exaltando ela. Por isso eu acho que parece algo enraizado. Só que ele tem esses comportamentos. E são situações muito chatas. Porque eles são um casal muito famoso. O tempo inteiro as pessoas estão falando sobre eles. O tempo inteiro os paparazzi estão atrás. O tempo inteiro. E acaba o quê? Que as pessoas estão atacando ela. E eu acho uma situação difícil ela ter que se proteger. Ela ter que proteger ela ter que proteger o filho dela, ela ter que proteger ele também. E quando a gente se casa, quando a gente é mulher e a gente se casa, a gente espera, querendo ou não, uma proteção. Eu tô 100% disposta a proteger o meu marido, mas eu espero que ele me proteja também. Eu espero que ele fale por mim também. E às vezes eu acho que ele é omisso, o Josh. Não meu marido. Getting married at 21 is like really scary. Although I felt like I had lived a lot of life and I always knew I wanted to be married young, I just was like, I always had this idea in my mind, like if Justin and I ever end up back together, we're gonna be like way later in life and I'm gonna be like, he's gonna be like 30 and I've like figured it out. And if not, like we're never gonna be together. And then it just came back around in a way where we were kind of just trying to figure life out. I remember this because you and I had lunch and you were like, I'm happy, I'm single, like
I'm not talking to Justin. In fact, I'm not talking to anyone. Oh yeah, I've always been extremely independent. I Yes. lived alone. I was It's great. It's so yeah, I liked my space, but I felt like the time that things came back around for him and I was the time where I really had like let it go and was like, I don't know what's ever going to happen with this person. I just know that I want him to be in my life forever to some capacity, whether like he's meant to just be my friend forever. I just love him and I just want to support him and like he's always going to matter. Ele basicamente chegou pra ela tendo 21 anos, e ele sabendo que ela era apaixonada por ele, e mostrou pra ela que ele tava solteiro, que ele tava interessado e tal, e acabou que eles se casaram em, tipo, pouquíssimo tempo. E eu duvido que menina aqui, que sempre teve o sonho de se casar, gosta de um cara, é apaixonado num cara, o cara vem e mostra que é tudo que ela sempre quis, pede em casamento, eu duvido quem é que não se casaria, porque eu me casaria. Esse é o vídeo que eu falei pra vocês, que foi quando ele fez a piada sobre o casamento arranjado. And Hailey meet? I don't think I've ever heard that story. How did we meet? We met in the early mornings of a Today Show taping. I'm pretty sure she didn't want to be there. Her dad dragged her out of bed in the morning. And basically was like, you know, I think because she was raised Christian and I think they found out that, like, I think it was an arranged marriage, I'm pretty sure. I'm not... Looking back now, I'm like, it was definitely an arranged marriage. Like, they set this whole thing up. No, but since, like, you know, she was raised Christian, she's like, oh, I want to, you know, introduce you to Justin and his mom. You know, they have similar values and believe the same thing. We think you guys would be good friends. It was definitely an... Sim, gente, o TMZ, eles obviamente deixam tudo mais sensacionalista, né? E quem gosta de deixar as coisas sensacionalistas sempre vai conseguir. Existe a teoria de que ele se casou com a Hailey porque ele precisava casar pra poder ficar nos Estados Unidos. Enfim, existem diversas teorias, né? Do porquê eles se casaram. Nenhuma é porque eles quiseram dessas teorias, né? What are the two things that get marriages in trouble? Sex and money. Money is such a driver of conflict, and they were having huge money troubles, and it's unsurprising if that bled over into their relationship. The woman in Palm Springs, she said they were loving during that concert. I can say that I witnessed with my own eyes, they're very much in love. He was very affectionate towards her. He was hugging her, kissing her, and she's very protective of him, which I could tell as well. Justin is clearly, not only clearly going through it, he's saying he is. So if he's saying he is in public, what's he saying in private? So, you know, it just may be normal marriage, which is things go well and then things don't go well and they reset and they go back. But it does not sound like this was a smooth sail. One of our sources said that one of the issues was, you know, that he smokes a lot of marijuana, and that at some point she said, you got to slow down, we have a kid. He came into that marriage with already a lot of issues. He came into the marriage thinking she could fix him. Yeah. And that's pressure. Isso realmente é muito complicado, né? Nós supondo. Vamos supor que isso seja verdade, porque é o que eu estou dizendo. Tipo, o TMZ está dizendo que fontes próximas contaram pra eles, enfim, eles descobriram essas coisas. Que um dos grandes problemas entre a Hailey e o Justin foi que eles estavam fumando muita maconha e ela falou pra ele que ele precisava diminuir, porque agora eles têm um filho, enfim. E também sobre o dinheiro, que, tipo, eles gastam demais e eles estão... e eles estavam com um problema financeiro, enfim, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, mas é muito complicado, como eles disseram. Ele já entrou no casamento, tipo, com muitos problemas. Ele entrou no casamento achando que ela seria a solução para os problemas dele, como ele mesmo disse naquele vídeo, tipo, ele se casou achando que ele resolveria os problemas dele, só que não. Porque ela também é uma pessoa, ela também tem problemas e ela não pode tomar todos os problemas dele pra ela resolver, além dos problemas que ela também tem, porque ela também tem uma vida, ela também tem uma empresa e agora ela também é mãe. Eu acho que uma coisa que é muito complicada de você ficar famoso muito jovem
e você sair em turnê, enfim, e provavelmente a mãe dele não acompanhava ele em todas as turnês, é que você é dono de você muito novo. Então você toma suas próprias decisões e, enfim, e nem sempre essas decisões vão ser as melhores decisões. Por isso a gente não sabe, tipo, tudo o que aconteceu. Por isso existe tanta especulação sobre o caso do Diddy e o Justin. O que ele viu meio que já foi negado, né, que o Diddy tenha feito algo com ele, enfim, mas será que ele viu algo? Será que ele presenciou alguma coisa? Tipo, porque ele esteve dentro desse mundo de Hollywood muito novo. Eu acho que isso também é uma coisa que entra na parte de é difícil você ver uma mulher saindo melhor do que você ou ganhando mais do que você, tendo mais atenção que você, quando desde os seus 11 anos, 12 anos de idade, sei lá, você é melhor que todo mundo, você é maior que todo mundo te dá atenção, literalmente o mundo inteiro tá gritando o seu nome. Uma mulher que a sua mulher, quando casou com você, não tinha essa atenção e agora ela tem, e agora ela faz esse dinheiro, e agora ela sai na capa da Vogue, e agora ela ganha um monte de prêmios. Justin Bieber has sold his music catalog for $200 million. Hipgnosis Songs Capital has closed the deal to buy 100% of Justin Bieber's publishing, as well as his artist royalties from his master recordings and neighboring rights. According to Billboard, the deal was priced at just north of $200 million, making this the largest rights sale for any artist of his generation. Billboard says that this covers all 290 titles in Justin Bieber's catalog, released prior to December 31st, 2021. This includes his most recent album, Justice. There were a lot of earlier reports and speculation about this deal, but looks like it fully went through. Em 2023, quando o Justin vendeu por $200 milhões as músicas dele, os direitos autorais das músicas dele, enfim, as pessoas começaram a suspeitar já que ele estava falido, porque é muito estranho em vida, ou uma pessoa tão nova vender as músicas assim. Principalmente o Justin, que tem ainda uma carreira muito estável, né, que ainda está lançando músicas, enfim. E foi um tempo depois dele ter brigado com o Scooter Braun, que era o manager dele. Mas, gente, eu não confio nele, no Scooter Braun. Tudo o que aconteceu com a Taylor Swift, enfim, não confio. E por anos, foi ele mais ou menos que descobriu o Justin, então ele cuidou da carreira do Justin, a vida do Justin inteira, assim, a vida artística do Justin. Participou da vida privada dele também, enfim. E eles brigaram durante a turnê do Justin, que ele teve que cancelar. Ele teve aquele problema facial, vocês lembram que ele ficou com metade do rosto paralisado, enfim. E ele, de 90 e poucos shows, ele fez 40. E ele ficou devendo muito dinheiro pra agência dele e também, para os shows, ele ganharia cerca de $90 milhões se ele tivesse completado a turnê. Estima-se que, durante a sua carreira, o Justin tenha feito cerca de $1 bilhão. E não é fácil, gente, perder $1 bilhão. Então, recentemente, com toda a especulação que o Justin está falido, mais a venda das músicas dele, a Hailey vendeu a Rode. Na verdade, ela vendeu ações da Rode para a Elf, que ela também agora vai colaborar, mas ela vai continuar na direção criativa da Rode e nós não sabemos a porcentagem que ela vendeu, só que foi por $1 bilhão. Só que a Rode não é só da Hailey, ela tem sócios também. E nós sabemos então que ela vendeu ações da Rode, porém não sabemos quantos por cento. Por exemplo, quando a Kylie Cosmetics foi vendida, se não me engano, a Kylie vendeu 51% da Kylie Cosmetics, e ela ficou com 49%. A KKW Beauty também, quando foi vendida, não foi muito, foi 20% ou 30%, só que a Kim já comprou de volta. Só que pelo preço, né, pelo valor que a Rode foi vendida, $1 bilhão, uma empresa que tem seus 3 anos, não tem nem 5 anos ainda, acredita-se que ela tenha vendido ali 90% da empresa, né? 90% das ações. Na época, a Kylie Cosmetics, no seu auge, a Kylie vendeu os 51% por $600 milhões. A Hailey conseguiu vender melhor a Rode do que a Kylie com a marca dela. O assunto do momento é a venda bilionária que a Hailey conseguiu fazer para o grupo Elf. E olhando o acordo que ela conseguiu fechar, eu sinto que ela fez uma venda mais interessante do que a Kylie. Basicamente, a Rode já recebeu $800 milhões e irá receber mais $200 milhões caso bata as metas dos próximos 3 anos. Só que o que de fato me chamou a atenção é que não vai haver dança das cadeiras dentro da Rode, toda a equipe será mantida.
Sendo assim, a Hailey segue no cargo de diretora criativa e chefe de inovação da Rhode, mas também se torna conselheira estratégica da Elf Beauty. Esse cargo que ela recebe dentro da Elf acaba sendo um calmante para os fãs que tinham medo da marca ser vendida e mudar sua essência completamente, assim como aconteceu com a Kylie. Pelo que se tem comentado lá fora, a Elf chega com muita vontade de investir pesado na Rhode porque ela quer mudar algumas coisas dentro do próprio branding. A Elf é uma marca de produtos baratinhos e com a Rhode ela vai ter a oportunidade de entregar um luxo acessível. Afinal, o produto mais barato da Rhode equivale a mais que o dobro do preço médio dos produtos da Elf. Ou seja, o time da Rhode aparentemente fez um ótimo negócio para uma marca tão jovem. Particularmente, eu acho que não vai acontecer com a Rhode o que aconteceu com a Kylie Cosmetics, que foi perder a alma da Kylie. Mas vamos ficar de olho e acompanhando os passos da marca daqui pra frente. Com a venda da Rhode, porém, a Hailey continuando trabalhando com a Rhode, ali na direção da Rhode, como diretora criativa, vai entrar também para a direção da Elf Beauty, sem contar, gente, que a Rhode agora vai ser vendida na Sephora, né? Então, foi muito bom para ela. Muito começou a ser especulado que, ai, nossa, a Hailey está vendendo a Rhode para ajudar o Justin, porque o Justin tá precisando de dinheiro e tal. Eu não acredito muito nisso. E outra teoria é que ela está vendendo e tal, ela está tomando mais frente do negócio e ganhando mais dinheiro, enfim, porque ela quer largar o Justin. O que também é muito complicado a gente especular sobre, né? Porque ela não tem dado indícios de nada disso. Nada é impossível, mas... Both Ryan and Justin, without receiving any financial compensation. When Justin started having issues with Scooter, a lot of people in that world think Judah was the one who drove the wedge. We're told Judah and Justin were going to Scooter saying, "Why don't you love Jesus?" Esse vídeo também é do documentário do TMZ, e é uma situação, assim, muito tensa, muito esquisita. Se tudo isso for verdade, é uma intolerância religiosa bem grande, né? Nós sabemos que o Justin, ele tem uma ligação bem grande com a igreja, que ele escreve músicas, enfim, pra Jesus. Essa é outra coisa que as pessoas ligam muito ele ao IE, só que eu acho que são de maneiras diferentes também. Óbvio que a igreja, ela pode ser boa, né? Estar cercado de Jesus, enfim, pode ser bom. Toda religião tem um ponto positivo e pode ajudar, mas também pode ter um ponto negativo. Uma coisa que eles estão dizendo ali é que o pastor da igreja, o Judah, ele é muito próximo do Justin, enfim, há muitos anos, e provavelmente tem sido ele que tem falado no ouvido do Justin contra o Scooter Braun. Assim, como eu disse, não acho o Scooter uma pessoa boa, não acredito nele, sempre acreditei na Taylor, não vou defender ele aqui, mas é uma situação bem ruim também o que eles pintam ali no TMZ, né, de tipo, pô, você não vai chegar para um judeu e você vai ficar falando, tipo, por que você não acredita em Jesus? Por que você não acredita? Não gosto de você, então não quero mais ter uma relação com você porque você não acredita em Jesus, blá blá blá, sem intolerância religiosa. Meeting, it was supposed to be a business meeting with Justin and his attorney. Right. But Lou Taylor, his business manager, is also there. Who's a member of the church. Right, who's a member of the church, and Judah. What we're told by an eyewitness is Justin goes into the meeting and says, "You me over, you me over," and just keeps repeating it. And Scooter's like, what are you talking about? I mean, it ain't hard to decode this, that somebody was in his ear. Aí eles contam que alguém provavelmente ficava no ouvido do Justin falando que o Scooter tava roubando ele, que tava sacaneando ele, enfim. E ele foi em uma reunião com o Scooter e ele falou todas essas coisas. E é verdade, nós não sabemos. Se o Scooter realmente estava sacaneando ele, pode ser que sim, pode ser que não. O TMZ, às vezes, eles tentam pintar o Scooter como era uma figura paterna pro Justin e ele amava muito o Justin, blá blá blá, mas o Justin era a galinha dos ovos dourados dele. Então, tipo assim, ele sendo um melhor figura paterna do mundo, um paizão pro Justin, o Justin dava algo que ele queria muito, dava muito dinheiro pra eles. Então, meio que todo mundo ao redor do Justin se interessa por algo. Menos, aparentemente, a Hailey, que é a pessoa que o Justin muitas vezes desconta em palavras. Sounds like Judah and maybe Lou Taylor are in his ear saying, "Scooter's stealing money from you." Why were they going after Scooter this way? We have eyewitnesses here. And the words from Lou Taylor were, "I am also a woman of the cloth and the ministry. Justin can forgive you, but he can't move forward
with a relationship with you. How's his business manager saying that? Well, Lou Taylor was the one. E aí, a mulher que trabalhava pro Justin, que trabalha pro Justin, né, essa Lou Taylor, ela também participa da igreja, enfim, e ela começa a falar também, o Scooter tá te roubando, e fala pro Scooter, tipo, ele pode até te perdoar e tal, mas vocês precisam parar de fazer negócios. Então, é uma situação bem complicada ali que tá rolando. Aparentemente, eles realmente precisam cortar o Scooter. Pra quê? Não sabemos. E quem disse tudo isso foi uma pessoa que estava lá presente que contou pro TMZ. Eles não falam quem. Por isso eu falo, tipo, é complicado essa coisa de fonte próxima, porque quem foi a pessoa? Tipo, e se a história chegou distorcida, sabe? E se não foi realmente assim que aconteceu? Best man at his wedding, one of his closest friends, Ryan Good. We're told is Justin and Judah go up to Ryan one day and they start like grilling him on his sex and dating life. Ryan, from what we're told, he felt that it was invasive and it really turned him off from the church, and we're told that he ended up Judah, leaving. not Justin, to Judah. Well, yeah, so him and Judah completely broke off. And we're told this is when Ryan started to feel like church home was a cult. Yeah. That's when he started using the cult word. And Justin cut him off. Justin just cut Ryan out of his life. Why is it that Justin has just been isolating from everybody in his life, except the church. Except for Judah. Except for Judah. E tudo isso, gente, toda essa situação de o culto que ele participa, essa igreja que dizem que na verdade é um culto que ele participa, é outro motivo que as pessoas estão dizendo que fez ele perder muito dinheiro, que a igreja faz eles darem dinheiro para a igreja, entenderam? Isso tudo entra no tema de, além dos problemas psicológicos que provavelmente ele desenvolveu com o tempo, né, dos traumas, das drogas, enfim, de toda a situação, eles dizem também que ele perdeu muito dinheiro e uma das causas dele ter perdido muito dinheiro foi essa igreja. Porque, gente, ele ter ficado devendo, sei lá, 90 milhões pra gravadora do Scooter, ou ele ter perdido esses 90 milhões com um show, ou algo assim, nem que fosse 100 milhões, isso não faria ele perder um patrimônio de $1 bilhão. Isso não faria ele quebrar. Ele e a Hailey, por exemplo, terem uma vida de luxo, não faria ele e a Hailey quebrar, porque quando você é bilionário, você tem uma vida de luxo. São muitas situações. Talvez ele ou tenha sido roubado a vida inteira, ou ele não tenha aprendido a guardar dinheiro, a gerenciar o dinheiro dele. Bieber's longtime friend reportedly believes the singer is in a cult as inner circle shrinks. This is something that I have been warning about for a very, very long time, you guys. The article states that Ryan Good, the co-founder and creative director of Bieber's fashion brand, Drew House, has not spoken to the pop star in more than a year. É porque o pastor da igreja dele, esse Judah, ele também participa, tipo, tá no conselho da linha de roupas do Justin. Então ele tá, tipo, muito envolvido na vida do Justin. Judah Smith. The article goes on to state that Justin Bieber and Ryan Good stopped talking because Ryan Good decided to leave Church Home, and he brought up some concerns about Judah Smith, which is the pastor of Church Home. But Ryan Good wasn't the first person to state this. In 2017, Post Malone accuses Justin Bieber of being in a religious cult, stating that he gave Hillsong Church over $10 million. To be honest with you, I always found it interesting that his pastors were always seen by his side in very interesting places, close to very interesting people like Oprah Winfrey and Jay-Z. Even Kanye West and Kim Kardashian, he gave a special shout out to. And I also find it a big red flag that these pastors have been surrounding Justin Bieber for so long. For example, there are articles dating back to 2008 when Judah Smith and Carl Lentz first met Justin Bieber, showing that they've been mentoring him since he was 14 years old. I also found this statement by Carl Lentz very interesting. I have a special role in Justin's life spiritually, but I am not a life motivational guy. We're talking about making sure his life remains a blessing and not a burden. And after what Post Malone stated, kind of a red flag. These pastors in these churches have a long list of controversies, including child abuse, affairs within the church, fraud,
And aside from all the controversy, these pastors were by Justin Bieber's side, partying with him while he was trying to rehabilitate himself. I also find how they behave around each other to be a huge red. Situação bem complicada e, como ela disse, não é a primeira vez que alguém diz que o Justin está envolvido em um culto. Se é verdade, não sabemos também. Mas é algo que está sendo apontado e está sendo muito comentado recentemente. And not trust all these people who've been around him and helped him in his career and personally up to this point. Well, cut to the chase. They are saying this is a cult and that Judah is the cult leader. Judah has laughed at that. Like, if we're a cult, we're the worst cult in histories of all cults. We meet once a month, guys. Like, there's all of these attacks that are being, slewn at him and at Judah and at Church Home, saying that this is like a cult. It is not what they're making it out to be, and I think it's because for the first time in a long time he has a circle of people that are protecting him and really care about him, and the people who are obviously bringing these stories to the media are threatened by that. We spoke with a woman who actually sued the church. Essa situação de eles darem pro Justin o que realmente ele precisa é um pouco complicado, porque é isso que ele sempre quis. Pessoas que escutassem ele, que acolhessem ele, que ele não se sentisse sozinho e, enfim, o que ele fala na música Lonely, que é basicamente um desabafo, um pedido de socorro. A Hailey, ela já falou sobre como a igreja ajudou o relacionamento deles também, então eu acho que isso também influencia muito no como eles estão lá, e é como eu disse, a igreja ela pode ser muito boa, assim como pode fazer muito mal. E realmente muitos cultos se escondem através de igrejas. Muitas seitas se escondem através de igrejas. Estou dizendo que a igreja que ele vai é uma seita? Não, gente. Eu estou dizendo que isso acontece. E um dos passos para as pessoas entrarem numa seita é serem isoladas das pessoas que amam elas e que cuidam delas. Elas terem aquela sensação de só as pessoas que estão dentro da seita me amam de verdade. Elas que estão cuidando de mim de verdade. As outras pessoas não. It became very clear and apparent to me that one of the you have to do's was just, hey, you have to give money back to the church. 10% of your gross income, this is a non-negotiable. to not tithe off of a paycheck that comes from a tithe doesn't work for me. I'm just gonna be real clear. It just doesn't work for me. You are not as invested as you think you are if there's not a money trail. And I'd be like, hey, I really can't afford it. If you want... Dízimo não é assim. Não sei se vocês frequentam alguma igreja ou algo assim. Meu padrasto tem uma igreja, minha mãe frequenta igreja, eu frequentei muitas igrejas. E o dízimo, ele tem que ser dado se você pode dar. Na igreja fala sobre o dízimo e tal, mas você não vai dar um dízimo se você não tem condições de você sustentar a sua casa. Óbvio, existem muitas igrejas que são assim, tá? Muitas e muitas igrejas. O dízimo é 10% do que você ganha. Pode ser... Tem igrejas que cobram, tipo assim, eu vendi um carro que eu precisava muito vender e eu pedi pra Deus me ajudar a vender. Vou dar 10% desse carro. Coisas assim. Tem igrejas que pedem ou que, tipo, falam pra você, Deus te ajudou, então você pode dar 10% do valor que você ganhou, ou 10%, tipo, do seu salário, sabe? 10% do que você ganha. Give you 10% of my income, but I can't do that. I'll be very honest, people have already been transitioned and moved on and fired because they were not tithing. And then in February of 2023, I got a final ultimatum that was like, hey, if you're not giving 10% in 4 weeks, you're gonna be fired. And so at that point, we decided to file a class action lawsuit. And the reason it was class action is because I can count on, 2 hands how many people have been fired for not tithing. You are painting the picture of a cult. Mm-hmm. Yep. Absolutely. I think Church Home is a cult. Absolutely. The church tells us Rachel Kellogg's lawsuit was dismissed and her claims have been settled. You're in the palm of my hand. It'll be all right. My arms are wrapped around you. It'll be all right. She thinks, and other people think too, that Justin is like under the spell of this guy. Look, Justin... Gente, imagina quanto de dinheiro também esse cara não ganha colocando Justin Bieber pra cantar na igreja dele. O quanto ele não ganha por falar Justin Bieber vai estar na igreja hoje, é um dos membros da igreja, enfim. É muito valioso pra ele o Justin ser um membro
da igreja dele. E se a gente notar bem, ele entrou tanto na vida do Justin que ele participa da linha de roupas do Justin, ele estava presente em reuniões de negócios do Justin, tanto que ele estava lá quando o Justin acabou o contrato dele com o Scooter Braun. Enfim, isso tudo é muito triste, e se essa igreja não for realmente só uma igreja, for uma seita, não vai ser do interesse deles que o Justin melhore, que o Justin procure um psicólogo, uma ajuda psicológica real. Não vai ser do interesse deles que ele se desintoxique. E pode ser também que seja só mais uma igreja ganhando dinheiro, muito dinheiro, com o nome de Deus. Nós vimos acontecer com Michael Jackson, a Amy Winehouse. Nós sabemos que é um pouco diferente, mas com a Princesa Diana, a perseguição, os paparazzis. Quando as pessoas falam, gente, de ai, é porque ele tá falido, ai, porque tá precisando de dinheiro, não é como, tipo assim, ai, nós, pessoas normais, que tem dívidas. Se a pessoa, por exemplo, bilionária, e ela começa a perder dinheiro, ela se torna milionária. E de um milionário para um bilionário é muito dinheiro. E eles não vivem uma vida comum. Eles vivem uma vida de sustentar mansão, de sustentar avião, de sustentar carros de luxo. E eles precisam manter isso. E é muito caro para manter isso. Sem contar os milhares de funcionários, sem nada disso transparecer para a mídia. Então, se é verdade que eles estão falidos, ou que o Justin está falido, nós não sabemos. Tudo que eu falei aqui, como eu já disse, são especulações, são o que as pessoas andam comentando. Principalmente depois que ele vendeu as músicas dele. Pode ser que ele tenha vendido porque, sei lá, ele não estava bem, ele queria acabar com aquele capítulo da vida dele e recomeçar com músicas novas. Mas uma coisa é fato, é a situação dele e da Hailey, como muitas vezes ele não trata ela como ela merecia ser tratada. Como foi a situação da Vogue. Fizemos aqui uma análise com diversas situações que podem estar acontecendo na vida dele e com todas as situações que as pessoas estão comentando hoje em dia. E, enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de mandar pros amigos e de deixar nos comentários muito amor. E, é claro, espero muito que vocês tenham gostado da make. Beijos!